E nesse dia que eu fui no Sepromat com meu pai, um analista viu que eu estava mexendo no computador no terminal e escreveu assim: Ah, não me aperta não, que tá doendo. Não mexe em mim. Aí eu saí gritando a empresa toda, procurando meu pai, e falei assim: pai, o computador falou comigo. Foi a cultura DevOps, né? A cultura DevOps veio hoje de uma prática que eu já tinha muitos anos atrás, né? Então eu Uhum. fazia toda a parte de automatização, de backup, de versionamento, né? Tudo na mão ali, né? Em Shell Script. Todo mundo tem que voltar um pouquinho na década de 90 e ler um pouco sobre o Supply Control Manager, que dá uma referência muito boa sobre DevOps, sobre a cultura de controle e publicação de produtos, né, com embasamento técnico primordial. Eu acho que todo mundo que quer entrar na área de DevOps tem que ler um pouco, entender um pouco o que é o Supply Control Manager. Quando eu falo aprender a ser um jogador, é aprender um jogador por completo, né? O cara precisa ser empreendedor, o cara precisa ser acadêmico, o cara precisa ser técnico, o cara precisa ser tudo. E isso Sim. que está acontecendo no nosso mercado de tecnologia, né? Olá, bom dia a todos. Hoje aqui numa nova entrevista, para surpresa das pessoas que falam em espanhol. Hoje vamos fazer em português porque o nosso invitado hoje é o Júnior. Ele é brasileiro. Eu conheço o Júnior há alguns anos atrás. Acho que a primeira vez que a gente entrou em contato, agora vou contar a você, foi uma noite, uma madrugada em Salvador de Bahia, não sei se ele vai lembrar, mas que eu escrevi por primeira vez, assim que eu estava com um negócio aí, era meia-noite, madrugada, e ele respondeu na época, então, tipo, fiquei muito grato por isso. Então, aqui, Júnior Caibro, obrigado por estar aqui e, bom, queria agradecer por aquela época que eu te escrevi, que foi a primeira vez que eu te escrevi por uma consulta. Eu acho que era um negócio de PDF, alguma coisa assim, se me lembro, acho que estou lembrado disso. Era bem tarde da noite, 1 da manhã, eu estava em Salvador de Bahia e você também, acho que você morava aí na Bahia também, naquela Lauro de época. Freitas, é. É Isso. isso. Então, Júnior, obrigado por estar aqui e bom, nada mais, se quiser se apresentar. Não tem por que agradecer. Eu acho que assim, todo mundo no meio de tecnologia, principalmente eu, que fui um jovem entusiasta e agora com 40 anos de idade, continuo seguindo na profissão. A gente tem o maior prazer de compartilhar conhecimento e ajudar o pessoal que é da comunidade em si de tecnologia, né? Ainda mais as pessoas que a gente conhece, assim, mais próximo das comunidades que a gente já participou, né? Eu sou o Júnior Caibro, hoje eu estou morando no Brasil, não estou morando mais em Lauro de Freitas, né? Mas estou morando no Paraná, Curitiba, né? Uma região um pouco mais fria. Continuo na área de tecnologia. Acho engraçado que exatamente ontem completou 14 anos de uma tecnologia e 22 anos de trabalhar nessa área. Ah, que bom. Acho muito bacana. Mas é isso aí, estou aqui para a gente poder bater um papo, conversar e te responder da melhor forma possível. Bom, que bom, Júnior. Muito obrigado. Você é um cara que eu já falei com você várias vezes e a primeira vez, como você falou, você estava em Lauro de Freitas, depois eu falei, conversei, você estava em Belo Horizonte ou em Minas Isso. Gerais, agora está no Paraná, em Curitiba. O Brasil é tão grande que você, eu sinto que está em diferentes partes do mundo. Muito frio aí em Paraná, né? Bastante, bastante. É, Mas essa é, época de inverno é um pouco mais frio do que o normal, né? Chega em é, temperaturas negativas. sim, eu trabalhei em alguns projetos lá em Paraná e eram umas empresas que ficavam, é, acho que uns, não sei, 20 quilômetros de Curitiba, assim mesmo, e e me lembro que a gente ia muito cedo e o chão estava branco do frio, esse negócio bem frio Gelo, mesmo. né? É Uhum. gelo. As pessoas que moram fora do Brasil, acho que talvez não, talvez estou falando mal, mas muita pessoa pensa, não, Brasil é praia, não é? Tem lugares que Não, mas tem neve também no Brasil. sim, claro que sim.
E é bem legal essa. Eu gostei muito de Paraná. Gostei, é uma cidade muito bonita, muito moderna. É, e tem aqueles. Foi, não sei, acho que agora outras cidades do Brasil têm, mas ele tem um sistema de ônibus bem regularizado, esse negócio aí bem bacana, Uma né? boa cidade. Uhum. Ok, beleza. Então, Júnior, vamos começar com as nossas perguntas. E a primeira coisa que eu sempre que falo e procuro alguma coisa dos meus entrevistados no LinkedIn, porque é onde as pessoas, de certa forma, têm seu perfil profissional. E eu procuro várias coisas, mas eu achei um ponto aí bem interessante que não sei como isso o LinkedIn resolve e você vai ficar, puxa, isso não me esperava, mas tem no LinkedIn tem um negócio que fala de influencers, ou seja, não sei como o LinkedIn faz isso, eu não vou saber até o final da série das entrevistas, mas e não sei nem quais são meus influencers. Eu não quero nem entrar no LinkedIn para saber quais são, porque não sei como ele faz isso. Mas aparecem dois influencers no seu LinkedIn. Cristina Junqueira, da Nubank, e Sim. outro que também achei muito curioso, da Mário Sérgio Cortella, escritor e filósofo. Então, não sei se você conhece os dois, ou porque talvez o LinkedIn faz alguma coisa e se eu não sei quem é esse cara, Não, ou não. essa, Não conheço nenhum dos, não conheço nenhum dos dois pessoalmente, mas conheço o trabalho dos dois. E assim, eu tenho muita admiração pelo trabalho dos dois. Aham, Cortella, além de ser um filósofo e um escritor brasileiro muito importante para a nossa cultura, para a nossa sociedade, ele tem algumas visões e algumas metodologias que ajudam qualquer profissional, não só de tecnologia, a ter uma orientação de como ser um homem melhor, um profissional melhor, um pai de família melhor, uma pessoa que não é tão muito religiosa, mas acredita nos bons tratos e nas boas culturas, ou seja, que acredita do lado bom da humanidade. O Marcelo é um cara para orientar qualquer um com a maior plenitude e excelência possível que você pode conhecer. Os, ok. os livros dele são muito interessantes, vale a pena ler e também acompanhar ele pelo Instagram também, que ele posta muitas frases interessantes, de autoajuda, de meditação e assim por diante, né? Ok. E a Cristina Junqueira, A Cristina Junqueira, como a Anitta, que é uma cantora brasileira que hoje é reconhecida internacionalmente, elas são cofundadoras do banco digital Nubank, né? E a palestra que ela fala sobre administração, investimento financeiro e empreendedorismo casa muito com o que eu tenho em mente, da forma que eu penso, que é um empreendimento colaborativo, sociável, ou seja, indiferente de fronteira de negro, branco, homossexual, LGBT+, e assim por diante, ela tenta cercar uma fronteira e que todas essas culturas diferentes sejam produtivas da melhor forma possível. Ou seja, o Nubank vem com uma proposta, além de ser uma proposta cultural, vem com uma proposta de gerenciamento financeiro totalmente diferente que a gente já conhece no mercado, né? Muitas fintech tentam seguir o mesmo caminho, mas sem sucesso, e eu acho que o que quebra essa barreira, que eu sou super a favor de não ter recriminação social, nem racista, né, nem fisiológica, digamos assim, né? A Junqueira, junto com a Anitta e seus presidentes, trazem essa política assim de forma admirável, no ok, momento que a gente precisa muito, ok, né? legal. Então, eu acho interessante eh, essa procura assim de ver essa parte de influencer, como te falei, não sei bem, não quero nem, eu quero manter essa linha de surpresa, de ver o que é que dá, porque, tipo assim, se hoje o LinkedIn está criando como, eu estou vendo como uma rede social, tomara que ela se mantenha assim, mais produtiva, ou seja, na verdade você acha coisas que são
bem produtiva. Depois, sempre aparece alguma coisa que, tá, bom, tomara que não entre nesse ponto, mas do lado profissional eu acho que está sendo uma rede social interessante, porque você encontra coisas bem interessantes e, de certa forma, com esses influencers que ele marca assim, eu acho que é como que tipo, se a tecnologia, se a inteligência que ele está fazendo para isso, marca como que certas tendências das coisas que você gosta, e você confirmou agora que essas duas pessoas não conhecem pessoalmente, mas de certa forma é interessante para você. Então, eu acho que nesse caso o LinkedIn está pegando certo, né? Ele está batendo na tecla mesmo do que é. E, sabe, eu tenho uma. Eu gosto. Eu estava te falando antes da entrevista que para meu livro eu estudei cerca de perto de 50 livros, e um dos livros que eu mais gostei muito, que eu gostei mais foi um livro de James Allen, que é ele, James bem, Allen, James Allen, conhece? conheço. Ok. O livro é bem pequeno, mas cara, esse livro vale ouro. Ou seja, esse livro, quando eu li esse livro, eu comecei a falar, o cara escreveu o livro no ano 1900 e tem muita gente hoje falando, pessoas conhecidas como Tony Robbins, por exemplo, e você escuta esse cara e tudo que ele está falando foi escrito mais de 100 anos atrás, ou 100 anos seja, atrás. então, tipo, Incrível. eu gostei muito desse livro, e nesse livro ele fala assim, que nós somos, as pessoas são o que pensam, e então, tipo, em uma analogia, profissionalmente, quando você tem um não estou dizendo isso, não quero afirmar isso, porque também depende muito da inteligência artificial que o LinkedIn tenha para resolver isso, e talvez você entrou por pura Não, curiosidade. Então, essa funcionalidade do LinkedIn, você mesmo escolhe quais são as pessoas que são seus influencers. exato. E ela voltada com uma mineração de dados ali por trás, dados estatísticos, para poder fazer exatamente isso que você acabou de dizer, é o estudo da personalidade da pessoa. Muitas empresas de RH pagam por um serviço de análise e o LinkedIn já entrega isso para suas empresas para saber se o perfil realmente vale a pena ou não trocar uma ideia com ela. Exatamente. Então, tipo, por isso como que eu estou fazendo a minha própria análise de realmente se isso é interessante, e eu acho que sim. Por isso que não sei, tipo, nada, eu vou parar por aí esse mundo, mas eu queria saber essa curiosidade que eu faço com todos os entrevistados. Então, vamos lá. O, uma coisa digamos, eu pergunto sempre, você como começou nessa área nessa profissão? Como que o que você que levou você a essa profissão aqui, essa carreira assim É, nesta área? isso é uma história muito engraçada. Muito engraçada mesmo. O meu pai trabalhava no centro de processamento de dados do estado, de um departamento aqui no Brasil. Eu tinha 6 anos de idade. Essa é a história engraçada, depois eu conto a história mais interessante sobre isso. Como que me veio a paixão sobre tecnologia, né? Ah, naquela época, no CEPROMAT, se chamava CEPROMAT, hoje chama MTI, né, Mato Grosso Uhum. Tecnologia, é, os computadores eram tudo terminais, com monitor fósforo verde ainda, com aquele botão vermelhinho do lado para ligar e desligar, e aí tinha a conexão para o cabo coaxial. Uhum. E eu, com 6 anos de idade, já sabia ler muito bem. Eu já lia super bem. Eu era praticamente o cara que lia as apresentações da sala de aula ali com 6 anos de idade. E nesse dia que eu fui no Cepromat com meu pai, um analista viu que eu estava mexendo no computador no terminal e escreveu assim: Ah, não me aperta não, que tá doendo. Não mexe em mim. Aí eu saí gritando a empresa toda procurando meu pai. Eu falei assim: pai, o computador falou comigo. O computador falou comigo.
Isso foi histórico, isso até hoje, os grandes companheiros de trabalho do meu pai, quando eu vou lá e reconhecem meu sobrenome, né, Hum, meu apelido, eles tocam nessa conversa, nessa história, né? E qué foi bueno. daí que eu nunca mais larguei a parte de tecnologia, sempre procurando comprar um computador, mexer no Amiga, né? Como integrar recurso com Atari para gravar os cartuchos e assim por diante. Assim, nunca parei, né? Aí foi surgindo essa paixão sobre eletrônica, sobre computação, sobre tecnologia, assim por diante. Foi Ujú. aí que eu acho que eu dei o pontapé inicial na minha carreira, Qué bueno. né? Então depois aí já, o sea, você depois dos 6 anos já sabia que você ia nesse caminho, então. Sim, fiz muitos experimentos dos 6 anos, quer dizer, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu Hum. primeiro trabalho não foi em tecnologia. Ah, ok. Meu Mas primeiro como... trabalho com 13 anos de idade foi em assentar piso de madeira, laminado. Eu Ah, trabalhava com instalar piso de madeira, com 13 anos de ah, idade. E, olha. no, e, e dos 13 para os 14 anos, surgiu uma oportunidade que eu gostava muito de tecnologia, minha mãe via que eu gostava muito e pediu favor para uma loja de tecnologia para que eu possa ir lá ficar fazendo estágio, que a empresa não ia pagar nada. Então eu ficava ali na área de manutenção e recarga de toner, com 14 anos praticamente. Ah, olha, que Fui bom. aprendendo a trabalhar na parte de toner, manutenção de impressora, matricial, desktop, até nas DFX de alto impacto, eu me especializei em dar manutenção nesses equipamentos, Não, né? que bom. Muito legal. Depois disso, depois com meus 14, 16 anos, eu aprendi a programar Shell Script. Na época do Linux, Conectiva 2.0, eu conhecia um europeu que morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ele gostava muito dessa tecnologia, trabalhava com isso, a gente tinha vários disquetes para poder instalar o Linux ainda na época, a Red Hat era 2.0 nessa época, Uhum. e aí ele me explicava como fazia parte de automação, para que funcionava um if, um laço, todos os comandos do Linux, e eu gostei muito. O meu primeiro trabalho foi no escritório de advocacia, montando um servidor de proxy, um Não, roteador em Linux. Na época eu tinha 15 anos de idade, praticamente, e aí comecei a programar nisso. Fui aprendendo PHP, CGI, e fui desenvolvendo algum software, Clipper também na época, e fui desenvolvendo algum software com essas linguagens dos meus 15 a 16 anos ali. que bom. Que legal, né? A história. E que bom que você começou cedo também. Eu acho que isso é bem importante, bem, bem importante. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e os dois, os maiores, já estão trabalhando em outras coisas que não, o sea, a ideia deles está focada no futuro deles em outra coisa, mas eu acho bem, bem importante você começar cedo e você aprender da vida e o que... E tem coisas que, por exemplo, vão servir para você para o resto da vida, por mais se você vai em uma área, em nossa área, por exemplo, que você vai na área de tecnologia e desenvolvimento de software, mas você é bom também fazer outras coisas porque você aprende muito disso, né? Ou seja, muito. É, uma das coisas que eu acho interessante, desculpa te interromper, Fabrício, Não, tranquilo, você é entrevistado, é, você. foi a cultura DevOps, né? A cultura DevOps veio hoje de uma prática que eu já tinha muitos anos atrás, né? Então, eu Uhum, fazia toda a parte de automatização de backup, de versionamento, né? Tudo na mão ali, né? Em Shell Script. Quando eu trabalhava em PHP, ali em CGI, né? Então, são bases. Eu gosto muito de falar para os meus companheiros de trabalho que a gente não pode ficar superficialmente numa tecnologia, a gente precisa entender os pilares daquela tecnologia, para que você possa ter uma escalabilidade de aprendizado um pouco mais sustentável, digamos assim, e não uhum, só ser uma linha de produção, né? Não só ser um montador de peças. uhum. Que legal. E você, você que está falando do DevOps, eu assisti a entrevista que você participou com o Nicolás Rodal. Você fez uma pergunta aí do DevOps, bem interessante o que você falou, e fez pensar Nicolás Rodal, que eu também não tinha
pensado na ferramenta do GeneXus, al estar focado o DevOps no GeneXus Server e o GeneXus Server ser um produto pago por separado, isso, na verdade, e não todas as empresas conseguem investir em isso, outras não, então isso vai limitando o que os developers, os desenvolvedores, possam trabalhar nesse mundo aí do DevOps, e ele ficou pensando isso, eu achei muito interessante a sua pergunta, porque eu acho que ele, pelo que entendi, não tinha pensado nisso da forma como você falou, então parabéns pela pergunta, eu acho que foi muito boa. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Posso até falar um pouquinho sobre isso. Aham. O meu objetivo da pergunta é que hoje a gente tem várias tecnologias no mercado, que o seu principal ponto de partida é o seu versionamento, né? Ou seja, é o seu container, seu repositório, melhor dito. E hoje em Genexus, hoje a gente não tem uma cultura de repositório, digamos assim, né? Você tem uma ferramenta, um produto onde você compra e adquire. Uhum. Mas se isso fosse o contrário, e passasse a ser uma cultura no Genexus, a gente poderia evoluir mais a ferramenta, evoluir mais o mercado e trazer recursos rentáveis para Genexus como features, como plugin dentro do Genexus Server. E trazer uma parte de troca de informação, de objeto, como se fosse algo cultural e não um produto. Eu acredito, pelo pouco conhecimento e conceito que eu tenho de empreendedorismo, essa ferramenta ia crescer em torno de 80% no mercado. Uhum. Não, é bem legal. Eu acho que, por exemplo, eu já fiz algumas coisas assim, disso que você falou, de poder integrar com outras coisas. Tem uma ferramenta que é Zapier, não sei se já ouviu falar dela, que é uma ferramenta assim, que você consegue com poucas integrações, conseguir fazer muitas coisas, por exemplo, não sei lá, de configurar de um e-mail, de uma mensagem no Slack, enviar um e-mail ou alguma pesquisa no Twitter, você consiga consumir um serviço. Eu já fiz esses negócios assim de texto achando nas redes sociais, que isso consome um serviço desenvolvido em Genexus e que isso alimenta um software de CRM, esse tipo de coisa. Então, eu acho que Sim. realmente, dando um exemplo do que você falou das integrações. Tem um conceito norte-americano, para falar a verdade em inglês, que é o conceito do Supply Control Manager, né, o SCM. Uhum. Ou seja, é um conceito muito importante na parte da indústria, não só na parte de tecnologia, como também na área de montadora de veículo, né, montadora de produto, que a gente deixou de lado um pouco. E só se fala em SCM, Uhum. né? Ou seja, sistema de controle de marketing, né? E manipulação de dados. Ou seja, acho que o Supply é uma coisa que é um livro que é interessante. Eu acho que todo mundo tem que voltar um pouquinho na década de 90 e ler um pouco sobre o Supply Control Manager, que dá uma referência muito boa sobre DevOps, sobre a cultura de controle e publicação de produtos, com embasamento técnico primordial. Eu acho que todo mundo que quer entrar na área de DevOps tem que ler um pouco, entender um pouco o que é o Supply Control Manager, que é a sigla SCM. Ok, legal. Depois vamos colocar aí, se você tem algum livro ou algo aí na descrição do vídeo, ou no comentário, no primeiro comentário, um link. Porque, sim, eu acho que é muito interessante. Incluso, a gente depois, mais na frente, podemos fazer outra entrevista e bater um papo disso, porque eu acho bem interessante. Eu acho que você é um cara que sabe muito disso. E me parece bem interessante falar disso, enfocado nesse assunto, né? Vamos continuar com outra pergunta. Como você planeja seu dia a dia de trabalho? Ou seja, tipo, vamos ver, você tem que, para você se enfocar e na sua produtividade e também, Sim. mais que não só pensando como máquina, sino também, assim, bom, produtividade e vida, né? Ou seja, eu faço até aqui, depois eu vou viver, né? Como você faz seu dia a dia? Bastante interessante, né? Isso aí a gente só aprende a controlar e manipular com o amadurecimento, né? Uhum. Com o tempo, né? E uma das coisas que eu me planejo, me organizo muito, você próprio já até comentou comigo na nossa conversa anterior da entrevista, que é o Scrum, né? Então, assim, eu tenho uma meta minha diária de atendimento de tarefas imediatas, emergenciais, né, e normais, digamos assim, né, de nível normal. Então, eu sei a quantidade do meu copo que eu posso produzir diariamente ou da minha semana, faço meu planejamento na segunda e trabalho até a sexta para cumprir a minha meta. Eu mesmo crio a minha meta.
minha meta vai ser, sei lá, 44 tarefas. Então, eu tenho que cumprir até sexta-feira minhas 44 tarefas, né? Então, assim, eu me organizo com um quadro de Scrum mesmo, em casa, com meus post-its, ou no meu caderno, ou no próprio Gira, ou no Redmine, que é uma ferramenta open source que eu gosto muito, e me organizo dessa maneira, né? Ah, Utilizando algumas metodologias ágeis ali. Nem sempre foi assim, né? Eu, por amar a profissão e por ser um cara apaixonado por ela, eu sempre tive um poder de concentração muito alto nisso, né? De foco. Então, a minha organização anteriormente era bem workaholic mesmo. Quanto mais eu produzia, melhor. Então, eu deixava de lado toda a qualidade de vida, que era família, né? Exercício físico, né? Diversão, literatura, né? Literatura fora da área de tecnologia e assim por diante. Então, eu fui muitos anos da minha vida um workaholic mesmo. uhum. Quantas vezes eu já fiquei preso dentro de uma empresa porque eu estava com fone de ouvido trabalhando e de repente quando eu fui ver era 3:30 da manhã, todo mundo já tinha ido embora, tinha fechado a empresa e quando eu levantei da minha cadeira para ir no banheiro, tocou o alarme da empresa. Inúmeras vezes aconteceu isso. Ixi. É, então, assim, eu só consegui aprender de fato quando eu cheguei ali com meus 20 e poucos anos de idade, 27 anos de idade, onde eu comecei a controlar melhor aquilo que eu ia fazer durante a semana. E o Scrum, né, foi a metodologia que ajudou a mudar a minha vida. Uhum. Que bom, que bom. Sim, não sei se você viu agora que eu coloquei o fundo, mas né, quando iniciamos aí eu tenho o meu tabuleiro de Kanban aqui com os meus posts também das coisas. Eu acho que É. a frase é mais ou menos essa, tipo assim, eu vou produzir X quantidade de produtos, X quantidade de feature. Essa Uhum. eu terminei durante a semana, eu vou descansar, vou fazer alguma outra coisa que eu quero, Que porque bom. minha meta é semanal. Eu acho que para trabalho remoto, isso é a melhor gestão. Para uma empresa que foca em liberdade, em produtividade, ela não quer saber se você está ali na frente do computador o tempo todo. Ela quer saber se a sua meta que você propôs, você vai cumprir. Então, hoje eu vivo dessa maneira. Executo a Aham. minha meta e vou curtir um pouco a vida. Que bom, que bom. Ó, eu vou falar uma coisa assim que quizás não fique muito bom, mas tudo bem. Este, ontem escutei por primeira vez um conceito que eu escutei em espanhol, né? Mas achei super interessante, como me falaram. As empresas não têm que ser eh, não tem que compensar ou pagar aos empregados pelas, a tradução seria assim, pelas horas bunda. Quais são as horas bunda? As horas que você está sentado na sua cadeira, entendeu? Então, a tradução seria uma coisa assim, né? Ele falou de outra forma, mas horas bunda. Nunca tinha ouvido isso, horas bunda. Eu concordo, eu não sei quem que escreveu isso, quem foi disse isso, mas assim, eu concordo. Eu acho um pensamento muito pequeno hoje para o ano que a gente vive. Você querer controlar um funcionário se ele está na tua fábrica, se ele está no teu escritório ali, você olhando, vendo ele sentado. Para mim, o que importa para um funcionário é se ele entrega tudo que ele propôs na data tal. Se ele não está Uhum. entregando, aí tem algum problema, tem que conversar, tem que analisar. Mas para mim, pouco importa se ele está no cinema, ou se está dormindo, ou se está estudando. Uhum. O mais importante é que ele entregue na data específica ou tenta justificar aquilo que aconteceu, né? Eu acho que é a Sim, mentalidade do futuro, né? Presente também. inclusive tem muita, no seu horário de trabalho, que você está na empresa, por exemplo, você decida pegar, está todo dia trabalhando, ou que for sentado aí, cansado, cansado, e talvez você pega 10 minutos, e mesmo se tá, aproveita que está na sua casa, e vai dormir 10 minutos, entendeu? Dormir realmente, sentar no sofá e dormir, e você volta 10 minutos muito mais forte, com muito mais clareza, muito mais as ideias mais frescas, realmente consegue resolver, por exemplo, se você está naquele conceito de horas bundas, 8 horas trabalhando e cansado, e talvez você, sei lá, trabalha 3, 4 horas, pega um descanso de 10 minutos e resolve, depois volta e, sei lá, 30 minutos resolve aquele negócio que talvez você estaria o dia inteiro e não resolvia, entendeu? Por isso, muda o conceito, digamos, eu não sou, como te falar, não sou nem psicólogo, nem experto no assunto, mas as coisas... Acontece muito com todos os profissionais, né? Por exemplo, eu já demorei, tinha um prazo de 15 dias para entregar uma solicitação, eu demorei 10 dias pensando e programando mentalmente para fazer, e na última semana fui lá e executei.
Exatamente. Mas eu fiquei 10 dias ali sentando, colocando a bunda na cadeira, mas não saía nada, não sabia, não ia nem para frente nem para trás. Aí na Claro. hora que eu desliguei e saí do ambiente, as coisas começaram a fluir melhor. Não, e eu acho que para você deve ter acontecido o que aconteceu comigo várias vezes, de você ficar. Bom, eu já passei também. Não me lembro, porque nunca foi a minha meta fazer isso, mas eu acho que devo ter ficado alguma vez 3 dias direto sem dormir. E isso, na verdade, não é nada bom, pero, porque já na minha experiência, muitas vezes que você começa cedo trabalhando e acaba, sei lá, 2, 3 horas, 4 da manhã, e não consegue, não sai do assunto. E às vezes você passa o dia inteiro, vai dormir normal, e no outro dia, a primeira coisa que você, puxa, eu já sei como fazer isso. E dizer, putz, perdi 20 horas do dia anterior tentando resolver esse negócio, tivesse ido a dormir cedo e não, ou seja, isso deve acontecer com todo mundo. Você sabe qual momento da minha vida isso começou a mudar, o meu pensamento disso? Por incrível que pareça, é inacreditável o que eu vou dizer agora, mas é a pura verdade. No Exército Brasileiro. Eu fui militar por alguns anos e trabalhei no 6º CTA, que é o Centro de Telemática Diário, Centro de Inteligência do Exército. E lá eu fiz todo o projeto de cabeamento de rede, na época que era novel, passou para cabo, né, para trançado, fibra. Então eu desenhei todos os 400 e poucos pontos de rede que tinha que ter lá no comando militar. Eu lembro como se fosse ontem, um coronel, um superior meu, chegou e falou assim para mim, Caibro, você tem 400 e poucos pontos para fazer no teu planejamento. 400 e poucos pontos em 10 meses, né? Por que você está trabalhando aqui até 1 da manhã para terminar a instalação de todos esses pontos, né? Porque você não vai refrescar a ideia, talvez pode ser melhor. Então, assim, eu por estar dentro de um regime militar, onde eu achava que as coisas tinham que funcionar de maneira mais seguidas, né? Um fluxo mais bruto, digamos assim, de produção, eu estava errado. Uhum. Né? Ele já tinha, esse coronel já tinha essa missão, né? Que era o Coronel Ribeiro. Ele já tinha essa missão, essa visão, desculpa, anteriormente, e missão também de trabalhar de maneira diferente, né? E foi daí que eu comecei a mudar, né? Sim, não, Mas não foi fácil. isso é bem importante, bem importante. Eu também vou dizer que eu tento não fazer. Bom, já pelo menos isso de passar 3 dias seguidos sem dormir por a Não, mesma não, é coisa, terrível. isso já não faço mais. Vai É, demorar 10 dias para recuperar. exatamente. O seguinte, você falou hoje de literatura, ler outras coisas. Que livros você, por exemplo, pode ser até de tecnologia ou outro livro que não tenha nada a ver, que você gostou ou que marcou? Eu te falei, por exemplo, do James Allen, do livro. No meu caso, tem outros mas, também, mas algum que você queira assim falar, esse livro eu gostei muito, eu recomendo, é uma coisa Eu assim tinha que uma, eu marcou. tinha uma ideia da nossa conversa que você me mandou, e eu separei alguns livros aqui para a gente conversar e trocar algumas ideias. Sim, Eu também claro. gosto muito de livro. Ah, hoje, até hoje, na minha carreira, eu separo 4 horas final de semana para poder estudar algo novo, não só ler Uhum. alguns livros novos. Então, até hoje eu estudo, né? Porque eu entendo que eu não escolhi minha profissão, eu acabei sendo, até que a minha profissão me escolheu. Então, assim, um dos livros que eu acho interessante é esse cara aqui, é Arte de Desenvolvimento Ágil, desenvolvido na Ah, década de 90, né? aham, ok. A O'Reilly, você vai encontrar esse livro tranquilamente, é produzida pela Atlas Book. Eu acho que um livro que não pode faltar para qualquer engenheiro de software, é uma das linguagens porque como eu sou da origem Unix, eu gosto muito, que é a Ah, expressão regular, ok, legal. né? Eu acho que expressão regular todo mundo tem que ler. Ah, engenharia de software é uma abordagem mais acadêmica, mas é extremamente interessante, né? Que é Sim, de um escritor norte-americano, né? Chamado McGraw-Hill, ou seja, o cara é sensacional, é o Roger Pressman, também, que faz parte desse livro. E vários outros, né? Ou seja, da atualidade hoje, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando e evoluindo, mais o meu conhecimento que eu gosto é microserviço para produção, legal. Docker, né? Eu acho Aham, muito bacana. E a parte de gestão de I/O, né? Que o Python
e o Golang são tecnologias que têm escrita e trabalha muito bem a nível de sistema operacional por sua origem ser em C, né? Aham, Ah, outros livros legal. da atualidade que eu acho muito interessante também, que as pessoas têm que ler hoje em dia, é a questão do Código Limpo. O Código Limpo é um livro, né, de agilidade de software, que hoje foi escrito por Robert C. Martin, né, o autor. Já tem edição em português, né? Ele tem mais dois livros interessantes, que é o Arquitetura Limpa também e o Codificador Limpo, né? Ou seja, é uma forma de você trabalhar com agilidade e entender como simplificar a sua arquitetura de software e seus códigos, né? Hum. É isso que eu indico, é isso que eu leio. Sobre literatura fora da área de tecnologia, eu sou um geek, um nerd apaixonado, gosto muito de ler Zelda, Ah, olha. da Nintendo, né? Gosto muito de ler Zelda da Nintendo, de ler outros animes que tem no mercado, assim, eu gosto muito. Não, que bom, que bom. Eu vi, sempre vejo alguns desenhos aí de você nas suas redes, essas coisas assim, dos bonecos aí também. Eu acho bem interessante. Com os livros que você mostrou, cara, eu acho que você confirmou uma ideia que eu tinha e eu fiquei até contente com você mostrando os seus livros. Sabe que eu morei em São Paulo 4 anos, já faz um tempo, mas ainda, eu não sei se você entende bem, espero que todos que assistam entendam bem meu português. É, eu acho que eu mantenho meu português, se bem eu já não moro no Brasil há mais de, sei lá, 10 anos atrás. É, mas eu mantenho meu português porque eu leio meus livros, eu gosto de ler em português, meus livros. Agora eu estou lendo em inglês também, mas eu gosto muito de ler em português e eu tenho uma subscrição da Amazon em português. A minha conta, eu não sei como os caras fazem, mas o meu Kindle comprei num lugar, a minha conta é de Brasil, eu moro em outro lugar, então, tipo assim, não sei como. Mas eu gosto muito de ler em português e eu tenho. Por que eu mantive essa conta em português? Porque eu tenho uma teoria. Aqueles livros em inglês que são traduzidos a português são os livros que valem a pena, entendeu? Ou seja, porque você tem um monte de livros em espanhol, você tem um universo de livros em inglês, mas pelo português é um idioma que é limitado nos países, digamos, né? São poucos Uhum. países que falam português. Claro, não, mas o mercado é muito grande, o Brasil tem muitas pessoas, mas mesmo assim, eu acho que a seleção não todos os livros são traduzidos ao português, então o meu pensamento era, cara, se você não vai traduzir todos os livros a português, você vai traduzir os melhores, os que realmente servem. Então, é por isso que eu mantive a minha conta da Amazon em português e os livros que você me mostrou estão todos em português. Eu achei, quando você mostrava um em português, confirmei a minha teoria. Cara, você gostou Sim, desses eu tenho livros? poucos livros em inglês, tem alguns em espanhóis aqui também, mas tem poucos livros em inglês também. Então, isso confirmou minha teoria que os livros são aqueles que estão traduzidos para português, porque realmente alguém achou que vai valer a pena por conhecimento ou por quantidade de vendas que vai fazer, o que for. Ou não importa, mas esse livro vale a pena. Se foi traduzido a português, vale a pena. Sim, verdade. Beleza, muito obrigado. Depois a gente vai colocar as informações dos livros lá na descrição do vídeo, ok? Beleza, já para ir finalizando, a pergunta que eu tinha para você também, que estávamos falando, era quais são as ferramentas, as tools que você usa no dia a dia para comunicar nos seus projetos, ou seja, tem me falado outras pessoas bom, eu uso, dependendo do projeto, se o cliente usa essa ferramenta, eu uso, mas quais, não importa, digamos, qual você acha que é melhor, por exemplo, no outro dia eu estava falando com o Gabriel, ele me falou assim, eu tenho Signal também, né? Estávamos falando, conversando, e aí eu coloquei na prioridade das minhas ferramentas que eu usava, né? E eu falei para ele, olha, tá, eu também tenho Signal, mas não é a ferramenta que mais uso, digamos. E aí eu comecei a dar uma prioridade de todas as ferramentas para entrar em contato, né? Porque, e dependendo do projeto e de que você quer fazer, digamos, você pode usar uma das minhas preferidas, por exemplo, é Slack, mas me conta as suas. Como eu tenho uma paixão por DevOps,
eu sempre procuro ferramentas que sejam open source. Então, por exemplo, hoje o Slack não é open source, mas eu uso o Slack também no dia a dia, Uhum. mas gosto muito do Discord. Discord é uma rede de comunicação para games, mas voltada também para fazer integrações com outras tecnologias. E ela integra super bem com o Redmine, com o Gira, né? Com a Asana, com outras ferramentas que é onde possibilita essa integração. Mas hoje, no meu dia a dia, eu utilizo o Discord e o Slack. Ok, Discord O e Slack. WhatsApp eu deixo parado durante a semana. Eu tento ficar um pouco fora do celular durante a semana ali. Sim, sim. Eu também, uma das coincidências que a gente tem com os outros é que, lamentavelmente, eu uso porque um projeto aí que eu tenho, a comunicação é por WhatsApp, mas eu não gosto muito do WhatsApp, não, porque não gosto, não, sinceramente, mistura muitas coisas, ou seja, você fala com os familiares, com os amigos, e aí você mistura com o trabalho, não gosto muito e fica tudo muito misturado. O WhatsApp, realmente eu uso, não vou dizer que não, mas não prefiro se tiver outra ferramenta para comunicar-me, trabalhar Teams, por exemplo, gosto muito também. Uma das perguntas que eu tinha assim, eu já vi um livro que você falou de Python, eu vi que tem dos livros aí que estava falando de Python, mas me conta, fora de Nexus, que outras linguagens você trabalha ou gosta de trabalhar ou que você também acha que tem futuro? Acho que eu trabalho com 4 linguagens, né, de mercado. Um tempo com Python já, Flutter, né, React, né, que é também Node. E, claro, eu não estou contabilizando o GeneXus, que eu tenho 14 anos de profissão com o GeneXus, né. Java eu gosto muito, mas eu não posso dizer que eu sou um arquiteto em Java. Eu sou um Uhum. cara pleno, quase para sênior ali, mas não é uma linguagem que eu utilizo diariamente, né? Só para fazer Uhum. manutenção de algumas APIs e produtos que tem hoje, que eu já desenvolvi. Mas em Node, React, Flutter, Golang, são Python, são tecnologias que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho, e gosto muito. Beleza. Bom, e me conta assim, para ir terminando, você está com algum produto agora, assim, algum trabalho, projeto, alguma coisa assim Eu que estou queira contar, assim? montando uma fábrica de software aqui no Paraná, não voltada para desenvolver só apenas produtos, mas o nosso foco são apps, né? Nosso foco é IoT, nosso foco é a integração de aplicativos com máquina, com a área da indústria. Nosso foco é desenvolver software de integração com televisão, com máquina de lavar, com videogame, né? Com recursos tecnológicos do mercado. Estou desenvolvendo um produto para Guatemala também, que é uma força de venda, que é só o app também, e fazendo uma parceria ali com a iPatas, que é uma tecnologia para loja para pet, né? Ou seja, Hum, tanto para consulta médica, para venda de produto, para controle de vacina e tudo mais. São esses produtos, esses projetos que eu estou trabalhando. Meu foco legal. principal hoje é a fábrica de software. Estou voltado a tentar montar uma fábrica voltada para IoT. Nós somos especialistas, hoje a gente já tem praticamente 12 anos de experiência em integração de software-máquina, onde eu fui me especializando, estudando e entrando nesse mercado pouco a pouco. Sou um cara bem tímido, não sou um cara agressivo no mercado. Poucos dos meus clientes que me conhecem têm uma relação muito assídua, uma relação muito próxima, né? Porque eu sou mais focado no produto do que uma relação de marketing. Então, assim, hoje que eu estou aprendendo um pouco, saindo um pouco desse casulo, mas continuo ali trabalhando na parte de desenvolvimento de software, né? Hoje trabalho 100% remoto, né, com o meu time, e continuo aí no mercado ali, tentando trazer novos produtos da maneira que vai surgindo, né? Ok, legal, legal. Sim, eu conheço a sua trajetória e várias das coisas e eu posso garantizar que realmente eu acho que seus produtos são muito bons e muito o sea, não sei se a palavra seria moderno, mas muito, como te dizer, engajados, assim, no sentido de que sempre você está procurando o mais novo que tem de tecnologia, esse tipo de coisa. Outra área da nossa profissão que eu sou apaixonado e gosto muito é o X e o I. É o estudo do design think, né? Uhum, Então eu tento aplicar isso não só como conceito, mas como prática em tudo que eu faço, desde a uhum, minha vida pessoal e da minha vida profissional, né? Como uhum. empreendedor também. Então eu sempre estou buscando estudar de fato o que precisa o meu cliente, o que precisa o mercado para poder entregar um produto de qualidade.
É o que eu Uhum. trabalho hoje. Então, o conceito de desenhar um produto para antes de desenvolver, eu já faço isso há 10 anos. Né? Então, é, é por isso que eu tento buscar sempre o que eu tenho no mercado, para poder ter uma adaptação melhor para as pessoas, para as empresas que me contratam, né? Legal, legal, legal. Beleza, Júnior. Bom, acho que ficou alguma outra coisa para algum outro momento para fazer. Tem outras perguntas bem interessantes, mas com certeza a gente vai conversar novamente. E nada, se você, para encerrar, se você quiser comentar alguma coisa, para as pessoas que, por exemplo, na área, sabe que nós estamos, é meio filosófico que vou dizer, mas na área de tecnologia, de certa forma, estamos bastante tranquilos, por decir, siempre tengo trabajo, o sea, tem muita coisa así, más após da pandemia y ese tipo de cosas, y pelo que está por vir, resultado da guerra, não é a minha expertise, mas os tempos que vão vir vão ser difíceis. Ou seja, eu vi no outro dia um vídeo bem interessante do cara da Platzi, que é o Freddy Vega. Ele, se bem ele estava tentando vender os seus cursos no seu vídeo, Aham, sim. mas ele falava muitas coisas interessantes do que está por vir. Você vê, por exemplo, de várias, estas empresas americanas têm várias demissões, ou seja, falava de Twitter, um monte de gente que o mercado está como que meio turbulento. Ou seja, tem muitas demissões, tem muitas contratações, mas isso não é uma coisa, por mais que você, eu posso ser demitido hoje e amanhã já consigo outra coisa, tudo bem, mas ninguém gosta de estar dessa forma, né? Pela minha experiência de pessoas que já conheço, tem pessoas que às vezes eles, o programa, esta série de entrevistas é o terceiro ano, por chamar de alguma forma, que eu chamo de afilar la sierra. Afilar la sierra é um dos 7 hábitos do Stephen Covey, que na verdade o resumo é para você sempre estar se capacitando, sempre estar estudando, sempre estar aí e não ficar na zona de conforto, porque em estes tempos turbulentos você pode amanhã a sua empresa se está no melhor e acontece alguma coisa, algo vira a chave e se a empresa, sei lá, quebrou, falhou e aí você tem que sair a procurar outra coisa e aí é no momento que você faz, puxa, e agora o que eu faço? Qual seria a sua recomendação para as pessoas que não estão ouvindo? Ou seja, o que eu quero saber, a mensagem sua. Acho que a minha recomendação final é bem direta. Assim, nós chegamos na época de tecnologia comparado, eu comparo com futebol. O jogador de futebol hoje, como o Neymar, ele entra no mercado de futebol e nem conhece o nome dele. Ninguém sabe que ele é o Neymar. Então, ele começa recebendo R$ 50. Então, o cara tem que trabalhar, né, crescer dentro da profissão para poder ser reconhecido como o nosso 5 estrela Neymar do nosso time da seleção, recebendo milhões de dólares e euros no seu contrato de time. Na tecnologia, a gente tem que pensar da mesma forma. É, quem é você no mercado de tecnologia? Qual é a sua experiência no mercado de tecnologia? Não adianta um acadêmico se formar hoje e querer ser um Neymar no mercado. Você tem um tempo de aprendizado, de base, de fundamento para poder chegar nisso. Então, o meu conselho que eu dou é assim: seja um jogador de futebol, aprenda a jogar, aprenda a correr atrás, aprenda a acertar um gol, para depois você exigir o que o mercado está tão aquecido, está te entregando, para que não aconteça que você entre numa companhia ou entre num projeto e seja desligado sem ter o embasamento que um jogador de futebol com experiência tem no mercado. Então, é esse meu conselho, essas são minhas palavras que eu posso compartilhar e passar para a nossa comunidade de tecnologia. Seja um jogador de futebol, aprenda de fato aquilo que você precisa para poder dizer que o programador, o Neymar, que seja, o programador Fabrício, tem a experiência que ele precisa para poder ser capitão de um time. Beleza. O Fabrício deve ser algum jogador de futebol famoso, não sou eu, não? Valeu, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que eu não tinha pensado dessa forma que você falou, mas é bem interessante. É bem interessante. Eu vi faz pouco tempo, eu vi um documentário da Netflix do Neymar, não sei se você já assistiu, e como além da técnica dele, ele também fala muito da parte humana e fala muito da parte empresarial, como ele construi sua marca e como ele vai continuar também depois de deixar de jogar futebol.
Quando eu falo aprender a ser um jogador, é um aprender um jogador por completo, né? O cara precisa ser empreendedor, o cara precisa ser acadêmico, o cara precisa ser técnico, o cara precisa ser tudo. E isso Sim, que está acontecendo no nosso mercado de tecnologia, né? As pessoas sim, estão aprendendo a ser jogador, mas esquece que você tem que ser empreendedor, que você tem que ser técnico, que você tem que ter um embasamento daquilo que você faz. Então, como que você quer trabalhar para a Europa, para o Canadá, para o Japão, ganhando em dólar, se você ainda não sabe jogar futebol, é né? Se isso. você, Sim. é isso aí. Eu acho que o conceito que muitas vezes não é bem entendido o de marca pessoal, mas é importante. Você tem que conhecer e aprender em todas as áreas. Senão você pode ser o melhor profissional técnico, mas se você não É, desenvolve outras habilidades, você vai ficar para trás. que adianta dizer em termo inglês o que é uma arrow function, que você não sabe o que é uma função estética global, né? Dentro de uma linguagem específica, né? Então é isso aí, é isso que eu digo. Ok, beleza. Valeu, Júnior, muito obrigado, realmente muito obrigado Eu te pela agradeço a oportunidade. entrevista. Acho que foi um belo papo no sentido de que eu fiquei muito curioso de perguntar mais, mas senão a gente faríamos uma série de Netflix A aqui. gente volta um segundo episódio. Exatamente, exatamente. Então, obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pelo poder entrar hoje na sua casa, aí invadir um pouco aí a sua casa, conhecer mais de você. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Fabrício.